Entendi. Então, aproveitando o gancho do GDPR, teve algum impacto no seu trabalho alguma vez? É claro que sim, mas você acha que, como é que você enxerga que isso interferiu, assim, ou vai interferir no trabalho das empresas, principalmente agora que está entrando no Brasil mais forte, né? Uhum. Isso é interessante porque na época que eu cheguei aqui na Alemanha foi na mesma época que estava tendo a transição para obrigatoriedade da GDPR, né? Porque antes era só um período de transição e aí meio quando eu cheguei foi o período da virada de chave e aí estava valendo, né? Então isso mudou muita coisa, porque muito dado que a gente coletava, a gente pode coletar, por exemplo, tinha que ter consentimento para uso de cookie do navegador do usuário. Muita informação pessoal que a gente via que não fazia sentido meio que começou a dropar, porque isso poderia ser um problema no futuro. E isso foi um pouco mais quando eu estava na MyHammer, que quando a gente começou a trabalhar com algoritmo de fato, que aí a gente começou, e a gente tinha um time de compliance lá que ajudava a gente, né, no legal, o time jurídico lá, que é a parte de treinamento, a gente não podia, por exemplo, colocar dado pessoal do usuário, por exemplo, para treinar, entendeu? Então, todo modelo nosso tinha que ser um modelo que a gente pudesse explicar o que estava acontecendo, porque aqui na GDPR tem acho que é o recital número 71, que é meio que como se fosse não é um anexo, mas como se fosse um inciso que é parte da GDPR também, né? Que chama de o direito de explicação, né, o right to explanation. Né? Então, qualquer decisão algorítmica, ela precisa ser explicável para o usuário final, caso esse venha requerer a explicação. Né? E isso foi uma mudança muito grande na forma que a gente faz, porque esse é um assunto realmente muito, muito caro para a gente, pelo menos aqui na Europa, nessa questão de privacidade. E interessante que há menos de 2 meses atrás teve a primeira decisão na Itália de uma empresa chamada Deliveroo, né, que é meio que uma concorrente da Delivery Hero, que é como se fosse um iFood daqui da Europa também, que eles meio que tomaram a primeira multa assim por causa de decisão algorítmica não muito bem explicada, e aí a empresa tem que pagar 70 mil euros, né? Então é uma coisa que é meio que a gente meio que pisou em ovos, assim, mudou muita coisa, né? E eu acho que para o Brasil, acho que essa realidade não vai ser diferente quando o LGPD chegar, não. É bem interessante mesmo. Inclusive, né, a LGPD, não sei se todo mundo sabe, mas é uma cópia igualzinha, né, a GDPR daí. A Foi, GDPR, né? trouxeram do jeito que fizeram para cá, né? E Inclusive, Flávio, só, você só, deu. só Opa, perdão, diga. recomendar. Não, só recomendar, Leon, antes de mudar aí o tópico, que esse artigo que o Bernardo citou aí do Flávio é excelente, pessoal. Então, leiam lá, porque ele deu um resumo aqui, mas tem muita informação interessante lá. Ele é bem instrutivo para o assunto. É verdade. Inclusive dava um episódio inteiro, né? Que você Uhum. escreveu bastante coisa lá, é bem legal. Acho que vale a pena o pessoal dar uma sacada no site do Flávio. Não, e só um adendo nesse assunto ainda, eu acho que é o grande ponto que eu acho que o Brasil está agora que essa legislação está chegando no Brasil, que não está sendo forçada ainda, mas é que está meio que chegando a conta-gotas. É um bom momento para a comunidade em si começar a pensar, né, a refletir um pouco mais em relação aos dados dos usuários que estão sendo coletados. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, o tipo de análise que é feita, né? Então, se vale a pena manter algum tipo de informações, se é necessário mesmo. E o terceiro é começar a utilizar novos métodos, novas formas de capturar esses dados e tratar esses dados, né? Então, anonimizar, por exemplo, usar coisa como aprendizado federado, por exemplo, para você garantir ali privacidade, utilizar privacidade diferencial, por exemplo, entendeu? Que você vai ter um budget ali, que você tem um ruído, e aí passou daquele budget ali, quem está coletando aquele dado vai coletar só ruído mesmo, entendeu? Para meio que começar a ter essa discussão, eu acho que é um momento muito bom para quem tá na área começar a pensar nisso, sabe? De como formas de garantir privacidade dos usuários e ser aí, digamos assim, compliant, né? Ser ele junto com a regulação em si. A gente percebe também que com pouco esforço você consegue anonimizar, né, também. Muitas vezes a gente faz porque não tem mesmo o cuidado de saber se isso pode vazar ou não, né? Eu trabalho na Receita, a gente tem esse cuidado
muito, muito forte, né, de forma super exagerada, outra plus. Mas a gente vê o outro lado que às vezes o cara nem está se preocupando com isso, não precisa dos dados para poder treinar os modelos, e acaba não anonimizando, né? Então acho que é bem importante mesmo.